Olá, hoje venho te alertar sobre o porquê você acorda à noite. Isso é muito sério. Eu estou muito preocupada. Não vá dormir hoje sem assistir este vídeo. Quero te mostrar o real motivo do porquê você acorda no meio da noite. Vou deixar com você este vídeo falando a realidade. Nunca durma assim, está bem? No final desse vídeo, você vai ver o que aconteceu. Será que isso aconteceu com você? Isso é muito sério. Vamos ver. Você já experimentou acordar no meio da noite sem saber por que se sente exausto e sonolento, mas de repente tem a sensação de que algo te acordou, embora você não saiba o que foi? Se isso já aconteceu com você, não se preocupe, você não está sozinho. Neste vídeo, você vai descobrir o motivo pelo qual Deus te desperta durante a noite e o significado disso. Quando a noite chega e o dia se transforma em escuridão, não há nada tão reconfortante quanto ter uma boa noite de sono. Seja depois de um longo dia de trabalho, ou ao adormecer após uma noite agitada, o sono nos traz uma sensação de paz. Mas por que Deus às vezes interfere e nos acorda no meio do nosso período de descanso, sabendo que aquele é o único momento que temos para repousar? Vivemos em um mundo espiritual governado por duas forças principais, o bem e o mal. Embora possamos estar profundamente adormecidos em nossas camas, o mundo continua girando e a guerra espiritual persiste. Já parou para pensar por que a maioria dos atos malignos ocorre à noite? Por que associamos a escuridão ao mal? Isso acontece porque o diabo vê a noite como o momento ideal para realizar suas atividades malignas de forma despercebida. Se Deus nos revelasse o que acontece espiritualmente nos bastidores durante a noite, muitos de nós ficaríamos acordados, dedicando nosso tempo à oração em vez de adormecer. 1 João 5:19 nos diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Quando Deus nos acorda no meio da noite, é porque Ele deseja que oremos e enfrentemos as forças malignas que estão conspirando contra nós. A Bíblia nos conta a parábola do joio e do trigo, em que o inimigo semeia joio entre o trigo enquanto todos estão dormindo. Em outras palavras, enquanto estamos adormecidos, o diabo trabalha ativamente para causar caos e destruição em nossas vidas. É para frustrar essa agenda silenciosa, porém maléfica, que Deus nos acorda inesperadamente durante a noite. Essa é a maneira dele de nos alertar sobre o que está acontecendo no plano espiritual, que não podemos ver. Pode parecer surpreendente e perturbador, mas há um propósito por trás disso. Assim como na parábola do joio e do trigo, Deus sabe que o inimigo está sempre à espreita, buscando uma oportunidade. Ele está tentando nos proteger e manter-nos seguros, mesmo quando não percebemos. Ele entende nossas fraquezas e percebe quando estamos em perigo. Ele vigia os planos do inimigo, sempre atento e presente, garantindo que nenhum mal nos atinja enquanto estamos adormecidos. Essa é a dinâmica. O diabo sabe que somos mais vulneráveis à noite. Enquanto dormimos, ele sabe que não podemos orar. Ele sabe que não podemos ler a Bíblia enquanto dormimos. Ele também sabe que não estamos conscientes do que nos rodeia quando estamos dormindo. Portanto, à noite, quando o mundo está escuro e todos estão adormecidos, é quando o inimigo, o diabo, escolhe agir. Ao mesmo tempo, é quando Deus começa a nos incentivar a acordar e orar, pois o melhor momento para pegar um ladrão é quando ele está em ação. Na verdade, quando Deus nos acorda para orar durante a noite, é quando o diabo provavelmente vai tentar nos fazer sentir ainda mais sonolentos. Você já se perguntou por que sente muito mais sono quando precisa acordar para orar? Lembra-se de como os discípulos de Jesus adormeceram profundamente no jardim do Getsêmani, pouco antes de Jesus ser preso? Não é coincidência que nos sintamos extremamente sonolentos quando chega a hora de orar. Se acordarmos no mesmo horário para verificar o celular ou responder mensagens, não nos sentiremos tão cansados ou sonolentos. Mas quando se trata de oração, o diabo faz questão de nos atacar com um desejo intenso de sono. Sentimos como se ele estivesse nos abraçando, sussurrando promessas doces, mas vazias, de descanso. Ele nos tenta a permanecer na cama, dizendo que orar não fará muita diferença mesmo. Ele nos diz que não há necessidade de sacrificar nosso sono para orar. Ele nos diz para deixar as orações para amanhã
e que está tudo bem assim. Mas ele está errado. Sempre que Deus nos acorda no meio da noite, é porque ele viu o inimigo nos atacando e quer que assumamos o controle espiritualmente por meio da oração. A oração é um antídoto poderoso. Ela nos ajuda a contra-atacar e desmontar os planos malignos que o inimigo tramou contra nós. O diabo sabe que, se assumirmos o controle da situação e orarmos, nós o venceremos. É por isso que ele nos envia ondas de sonolência, o suficiente para nos deixar confortáveis demais para agir. Essas situações não são coincidências. Ele sabe que há poder na oração e não quer que realizemos nenhuma atividade espiritual que atrapalhe seus planos malignos. Acordar para orar pode ser desafiador, mas aqueles que atendem ao chamado de Deus são recompensados com vitória espiritual. Quanto mais sonolentos ficamos, mais esforço devemos colocar em nossas orações. À medida que começamos a orar e nossa voz se eleva, a determinação do diabo também aumenta. Ele sabe que seus planos foram frustrados e que, com nossas orações, seus planos insidiosos foram expostos. A verdade é que muitas pessoas enfrentam muitos problemas em suas vidas cotidianas, mas frequentemente não percebem que Deus já as despertou uma ou duas vezes para orar. Ele pode até ter revelado antecipadamente seus problemas por meio de sonhos e visões, mas elas não estavam suficientemente atentas para agir. Em Jó 40:4 diz: "Uma vez falei, mas não responderei. Mesmo 2 vezes, mas não prosseguirei." Isso mostra que Deus fala conosco com frequência, mas muitas vezes não prestamos atenção. Não deixe a ignorância arruinar sua fé. Obedeça ao chamado de se levantar à noite e orar com diligência. Você se encontrará vitorioso sobre cada inimigo oculto de maneiras que nunca imaginou. Muitos fazem desculpas dizendo que estão muito cansados ou que não se sentem dispostos a orar. Então, em vez de inventar desculpas e permanecer na cama, isso mostra claramente que quando Deus quer que acordemos à noite para orar, devemos confiar em nossa fé e obedecer ao seu chamado. Isso não significa que devemos passar a noite inteira orando sempre, mas significa que, se Deus nos incentivar a fazer isso, devemos obedecer. Pode ser tentador apenas virar para o outro lado e voltar a dormir quando acordamos no meio da noite. Mas é importante levar esses momentos a sério e ouvir o que Deus pode estar tentando nos dizer. Por mais tentador que seja ficar na cama e dormir, a importância de seguir a direção de Deus é evidente. Você pode se perguntar por que Deus escolhe às vezes a noite em vez do dia para nos dar esses impulsos. Mas a verdade é que Deus pode nos incentivar a qualquer momento, seja de dia ou de noite. Durante o dia, muitas vezes estamos distraídos com nossas atividades e não conseguimos ouvir a voz de Deus nem reconhecer os perigos espirituais. Mas, quando dormimos e o diabo começa a planejar seus ataques, Deus pode abrir nossos olhos para enxergar a verdade de uma maneira melhor do que nunca. Mesmo que seja apenas alguns minutos de oração, isso pode fazer uma grande diferença em nossas vidas e na batalha espiritual que enfrentamos. Mas não podemos esquecer que, se nos recusarmos a dedicar tempo a Deus, já perdemos a batalha. Leva tempo, foco e compromisso. Mas quando nos tornamos hábito nos levantarmos na quietude da noite para nos conectarmos com Deus, batalhas espirituais invisíveis podem ser vencidas. Você ficará surpreso com o quanto alguns momentos na presença de Deus, todos os dias podem fazer por sua alma. Então é isso. Obrigado por assistir até aqui. Não deixe de se inscrever no nosso canal e deixe seu amém nos comentários. E que Deus te abençoe.